Agora, a caderneta de cromos, uma oferta do Sudoeste TMN 2010. Nesta edição da caderneta, o frente a frente político que marcou uma geração, Freitas do Amaral contra Mário Soares, nas presidenciais de 1986. 1986 foi um ano politicamente carregado para a petizada. Não só para a petizada, mas para todo o país. Porque ninguém esquece as presidenciais desse ano que opuseram Mário Soares a Freitas do Amaral. Soares é fixe versus para a frente Portugal. Na verdade, a coisa só era verdadeiramente política para os adultos. Para nós que andávamos na escola, as presidenciais de 86 foram uma espécie de um derby, de um jogo épico que só podia ter um vencedor. E havia autocolantes. Havia. E era giro estar de um lado ou do outro, esperando que fosse o nosso lado que ganhasse. Não porque gostássemos particularmente quer de um, quer de outro candidato. A gente sabia lá. Não sabíamos lá qual é que era o programa do Idoto, o que é que eles queriam fazer de Portugal. Mas era mais porque aquilo era, no fundo, era um Benfica Sporting. Sim. Era um Benfica Sporting da política. Mas a verdade é que ambas as candidaturas tiraram como nunca partido da capacidade dos jovens de se envolverem numa coisa destas. Tanto Soares como Freitas pareciam estar mais a falar para quem não tem ainda idade para votar do que para quem de facto lhes podia dar a vitória. A campanha de Mário Soares era quase hippie. Tinha como slogan Soares é fixe e era servida por uns autocolantes com um sol a rir. É verdade. E a campanha de Freitas do Amaral era mais pro Beto. Incluíam chapéus de palha e um slogan que, mesmo assim, apesar da direita ser tradicionalmente mais conservadora, tinha a palavra para. Tinham sacado um A à palavra para, o que torna a coisa logo muito mais jovem e rebelde. Imagina se fosse para a frente. E os autocolantes tinham um design todo modernaço. Era É verdade, para a frente. Do lado de Mário Soares, Rui Veloso assinava o hino da campanha, o Rock da Liberdade, com letra do António Pedro Vasconcelos. Do lado de Freitas do Amaral, uma coisa tipo We Are the World, chamada precisamente Para a Frente Portugal. Ambas as músicas são raridades em último grau. Eu dava um órgão do meu corpo para deitar as mãos Mas vê lá, a estes hinos de campanha. Apêndice? É um apêndice autografado, um apêndice autografado. Ainda tenho. Pá, era giro arranjar essas músicas. Era se alguém tem, é para que envie para cá, porque são mesmo grandíssimas raridades. Eu lembro-me que a canção do Rui Veloso dizia: ai que bom nós podermos discordar, podemos mudar de sítio de paixão. Incrível, lembro-me. E a capa do single era tão virada para o público jovem que tinha impressa a mensagem: aí está o nosso hino, uma batida para curtir. Dizia isso na capa? Dizia isso, encontrei na net uma fotografia da capa. Rui Veloso fazia uma batida para curtir? Fazia, e eu gosto de imaginar Mário Soares a dizer isto: ouçam que tem uma batida para curtir. Bom, maravilha. Já o hino de Freitas incluía os versos: Pátria do Sol, Terra do Sal, País do Sul. Que incrível! Que jogo de palavras magnífico. Para a frente Portugal, pela paz, pela riqueza em Portugal. Cá está a diferença. Um fala em ter liberdade, o outro riqueza. Não é? E o Soares tinha um extra em relação a Freitas. Mesmo assim, é provável que tenha sido esse extra que lhe deu a vitória, porque Freitas não tinha disto. Soares tinha um hino extra que era uma versão das Janeiras, que rezava assim: vamos votar nele, vamos votar para presidente Mário Soares. Não tinha. Inventaste isso agora. Isto aconteceu. Inventaste isso agora. Parem bem no nível da minha análise política. Eu considero que a vitória de Mário Soares foi porque ele tinha uma cantiga a mais em relação ao Freitas do Amaral. De quem ninguém se lembra, só tu. Não, no Facebook há mais uma pessoa, pelo menos, que se lembra deste magnífico. Sei como é que se chama, Mário. Vamos cantar as janeiras. Bom, mas uma das razões por que Mário Soares ganhou, conhecia eu de bastante perto, é que o confronto final foi numa segunda volta das presidenciais. E houve pessoas a engolirem o chamado sapo. É verdade. Nomeadamente os meus pais. É preciso não esquecer que o meu pai era militante do PCP e os militantes do PCP não tiveram outra solução que não apoiar Mário Soares. Isso foi dito. Tapar a cara do candidato e pôr lá a cozinha. Sim. Acho que foi para o Álvaro Cunhal que dizia. Foi lendário isso. E a eleição decidiu-se por pouquíssimos votos. Foi renhidíssimo. E eu delirei com esse momento porque eu era fã do Rui Veloso e assim já podia ouvir o Rock da Liberdade sem sentir que estava a desiludir os meus pais, não é? Eu estava na altura na escola secundária de Benfica, hoje escola secundária José Gomes Ferreira, e a escola estava literalmente forrada a autocolantes do Freitas do Amaral e do Mário Soares. E havia tensão no ar. No meu
caso pessoal, uma das razões porque eu apoiava Soares era porque o meu maior arqui-inimigo da escola apoiava Freitas. Eu apoiaria sempre o oposto ao que ele apoiasse. Exato. Antes que Mário Soares, que nos ouve, de certeza. Claro que sim, claro que sim. E Freitas do Amaral também, na Quinta da Marinha. Ora bem, este tipo, o meu arqui-inimigo escolar, foi a única pessoa que me levou em tempos na escola, ainda antes destas eleições, e a mim, que sou tão pacífico, a andar à pancada. Tu andaste à pancada? Andei à pancada com ele, mandei-o para dentro de uma vala, com os nervos. E depois fugiste? Eu fugi. Ele era mais forte que eu, embora mais gordo, o que significava que se mexia pior. E por isso a vitória de Mário Soares em 1986 para mim é fundamentalmente isso. É a vitória sobre esse bucha infame. Diz o nome, pá, diz o nome! A sério que eu não me lembro do primeiro nome dele, só me lembro do apelido. Mas pronto, enfim. No fundo, aquilo foi uma pequena vitória para mim, localizada no recreio da escola. Mas a verdade é que foi também uma vitória à escala nacional, porque foi épico. Foi a minha motivação política. Eu queria que Soares ganhasse para ver esse meu colega derrotado e destruído, como se todo o país tivesse votado para dar cabo dele. Nunca se foi tão egoísta e tão particular e específico numa eleição. Portanto, peço desculpa, professor Freitas do Amaral e Dr. Mário Soares, mas o vosso combate para mim não era sobre vocês, era eu contra aquele tipo. E eu ganhei. Eu ganhei. Ele ficou arrasado. Também levei logo um soco no estômago. Depois logo no dia a seguir. Bom, mas à parte do meu caso particular, aquelas eleições foram de facto históricas, foram renhidas, foram as primeiras onde eu acho que se pode falar em Portugal de marketing eleitoral. Sim. Como aponta, aliás, e muito bem um ouvinte nosso, o Rodrigo Saraiva. E se é verdade que Soares tinha um hino de campanha a mais em relação a Freitas, vamos cantar as janeiras, Freitas tinha uma capacidade de mobilização dos seus jovens apoiantes que era uma coisa extraordinária. E o Rodrigo Saraiva lembra que em 86 estava a decorrer o Mundial de Handball no pavilhão do Inatel e na meia-final aparece à porta um grupo de 50 pessoas, todas equipadas com os chapéus de palha, as t-shirts e as bandeiras de Freitas do Amaral. E diz o Rodrigo que quando foi dito a essas pessoas que não podiam entrar, não podiam ir para ali fazer campanha eleitoral, uma delas explicou que não havia nas coisas deles qualquer referência a Freitas do Amaral ou qualquer apelo ao voto. Nos chapéus, nas t-shirts e nas bandeiras só se lia para a frente de Portugal, e essa frase servia para apoiar a seleção portuguesa de handball. E eles ficaram sem argumentos. A seleção que eu sigo para sempre é o nome Paulo Bunze. Não é estranho, de facto. No final do jogo, aquela malta toda invadiu o campo, supostamente para apoiar a passagem da seleção portuguesa à final, mas o que é certo é que na televisão o que se viu foi um grupo de apoiantes da campanha para a frente de Portugal a dar nas vistas. Isto é extraordinário. Eu confesso que andava com autocolantes a dizer Soares é fixe, sabia cantar o Rock da Liberdade do Rui Veloso, mas já não é a primeira vez que falo publicamente sobre isto. As eleições de 86, para mim, são manchadas por uma situação de algum desgosto. É que o grande rosto da campanha de Freitas do Amaral era alguém que eu muito prezava e ainda prezo, Nicolau Breiner. João Godunha, o homem do Eu Sou Nico. Eu adorava as coisas que ele fazia na TV e via-o agora do lado de lá da barricada a apoiar o meu colega. O teu colega, a apoiar o teu arqui-inimigo. No fundo estava a apoiar o meu arqui-inimigo. Nico estava feito com o teu inimigo da escola. É verdade. E isso desgostava-me de uma forma que se arrastou durante anos. Felizmente, há uns meses, o Nicolau Breiner veio ao Primo. E aqui mesmo, aos microfones da Comercial, pude desabafar no ombro de Nicolau Breiner sobre o desgosto. Qual a reação dele? Riu-se de mim. É um senhor, Nicolau Breiner é um senhor. Mas agora está sanado o trauma. Tirei cá para fora, está tudo bem. Nicolau, quer que tu uses agora um autocolante a dizer Nico é fixe. Sim. E é, de facto. Oh, Nuno, está um rapaz ali à porta, diz que eu estou contigo na escola em Benfica. A caderneta de cromos com o Nuno Marco, disponível em podcast no nosso site e também no iTunes. A caderneta de cromos é uma oferta do Sudoeste TMN 2010. Eu estou ok, tu estás ok, ele está ok, nós estamos ok, vós estáis ok, eles estão ok. Quando falamos em seguro automóvel, a conjugação é simples. Tudo está ok quando acaba em OK Auto, agora com 25% de desconto. Ligue 217-200-500 e fica ok em ok.pt. Sujeito ao prémio mínimo aplicável na subscrição de seguros automóvel 27.1 a 30/4. Desconto sobre o prémio comercial. Esta informação não dispensa a consulta de informação pré-contratual e contratual legalmente exigida. OK Seguros, marca da Via Direta, Companhia de Seguros SA, registada na SF sob o número 1142.